Fala aí, galera do YouTube, professor Roberto Stabile, mais uma vez com vocês. Bom, e hoje eu vou trazer uma notícia que está circulando pelos jornais, tem a ver com a gente, né, em relação ao Enem, em relação ao SISU, que são essas possíveis mudanças em relação, na verdade possíveis não, já está definido, né, mudanças em relação à bonificação. Que negócio é esse, Roberto, de bonificação? Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre a questão das universidades, dos estados, e é claro que muito importante para você que acompanha aqui nosso canal, que vai fazer o Enem, que vai estar lá, né, se inscrevendo para o SISU. Lembrando o seguinte, aqui a gente prepara você para o Enem, a gente trabalha, claro, com a preparação para o SISU também, com uma série de estratégias importantes, dados estatísticos e muita coisa legal. Além disso, tem muito vestibular aqui. Inclusive, amanhã, que é domingo, a gente vai colocar um vestibular que abriu, tá? Se eu não me engano, no Nordeste do Brasil, para que você veja se você tem condições de acessar essa vaga. E logo depois, a gente tem vagas para reopção, reingresso, tem muita coisa legal, tem muitos editais surgindo aí que a gente vai divulgar aqui no canal. Por isso que a gente sempre pede para você se inscrever no canal, ativar o sininho, dar lá o joinha para a gente. A sua inscrição é muito importante, é fundamental para a gente. E aí nós já colocamos a nossa meta, que seria 15 mil. Sei que é difícil, a gente cresce pouco. Muita gente fala, pô, como é que um canal desse cresce pouco? É assim mesmo, galera. A ajuda de vocês é que vai fazer com que a gente consiga crescer um pouquinho mais. Então, olha só a notícia dessa semana. A notícia é a seguinte, olha, Universidade Federal da Paraíba, né, ela aprova bonificação para ingresso de estudantes que completaram o ensino médio em escolas da Paraíba. O que isso quer dizer? E se você acompanha aqui o canal, você deve ter visto uma série de vídeos que nós falamos antes do SISU. Antes do SISU, a gente prepara uma série de informações importantes para vocês. Vocês têm que montar a sua estratégia, né? Vocês vão montar a estratégia de vocês e a gente vai aqui dar todo o aparato para vocês. Notas, né, a nota de corte, como é que foram as notas das provas, quanto de pontuação eu preciso, quais são os fatores importantes para você fazer uma boa escolha no SISU. E você sabe muito bem que aqui no canal a gente fala muito sobre essa questão de bonificação. O que é isso, Roberto? O que é a bonificação? A bonificação é o seguinte: alguns estados e universidades, eles, para beneficiar, e eu digo, não estou nem criticando, né? Eu estou até colocando como uma forma de valorizar o local, para beneficiar as pessoas que moram naquela região, ou que vivem naquele estado, que estão, né, concorrendo à vaga naquela universidade, tem uma bonificação, tenha 10% a mais, 15% a mais, 20% a mais do que as pessoas que vêm de fora. Em cursos como medicina, isso é fundamental. Que estados fazem isso, Roberto? Maranhão faz isso, Pernambuco está fazendo isso, o Acre faz isso em alguns pontos, o Pará faz isso não utilizando o SISU, a Bahia faz em algumas universidades, utilizam essa bonificação regional num espaço X, num amplo espaço perto da própria universidade, com algumas cidades que estão encaixadas ali. E o que isso quer dizer? O que eu observo muito há uma crescente tendência de bonificação para o SISU 2022. Isso quer dizer que nós vamos fazer agora a prova e a bonificação, né, e a escolha do SISU baseado principalmente nessa bonificação. E aí, o pessoal do Maranhão vai ficar no Maranhão, o pessoal do Pará, que não tem o SISU, não utiliza o SISU, mas vai utilizar a Universidade do Pará, o pessoal de Pernambuco, da mesma forma, agora a Universidade Federal da Paraíba. Então, as pessoas que estão ali, elas vão ter mais chances, vão ter 10% a mais na nota. Isso, eu vou dar o exemplo de medicina, tá? Você tirou 790, você ganha mais 10%, você foi para 868, exemplo, 67. Ou seja, ninguém atingiu essa nota. Então, quem vai concorrer a essas universidades serão as pessoas que moram nessa região. Para comprovar isso, você tem que estar 3 anos morando na Paraíba. Então, você concluiu, que às vezes o cara fala assim, não, agora eu sei bonificação, eu estou indo morar agora em tal lugar, porque com a bonificação eu consigo 10%. Não, você precisa, algumas regras são importantes. Isso em todos os locais. A gente está falando da Universidade Federal da Paraíba, porque
era uma das universidades que a gente tinha como até ajuda, né? Como grande indicação para você fazer determinados cursos, inclusive medicina, que é o curso que eu estou citando aqui. Então você que, por exemplo, está pensando em fazer medicina, eu sempre indicava a Universidade Federal da Paraíba, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por exemplo, que tinham pontuações associadas, é claro, ao pesos, né? A gente já falou aqui sobre pesos, e a gente depois vai ter um vídeo específico sobre isso, pontuações específicas que você poderia ter uma chance maior. Então isso acontece. Agora, eu já não posso mais colocar a Universidade Federal da Paraíba como uma grande opção. Pelo contrário, agora a opção da Universidade Federal da Paraíba vai ser para os paraibanos, que eu acho que também é justo. E assim, às vezes a gente pode contrariar e falar assim, pô, é injusto ou é justo? É muito difícil, é uma interrogação muito grande. Porque para as pessoas que moram naquela região, e eu vou dar um exemplo aqui do Rio de Janeiro, tem muitas pessoas que vêm de outro estado para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, com o curso de medicina, por exemplo. E aí eu pergunto para vocês o seguinte, é justo? Bom, é justo porque ele tirou uma boa nota. É injusto porque o pessoal que mora aqui não vai ter o direito da universidade. Entendeu? Então a gente é muito complexo você colocar uma posição adequada. As universidades têm sim o direito de dar essa bonificação e a Universidade Federal da Paraíba deu essa bonificação sim. É claro, como eu já falei para vocês, o nosso bate-papo aqui é tentando entender qual é a minha medida, o que eu tenho que pensar. É como o seguinte, eu monto uma estratégia para o SISU, e vocês vão ver que aqui a gente vai falar muito sobre isso. Você monta uma estratégia para o SISU, principalmente a galera de medicina. Então eu falo assim, olha, a universidade tal é uma boa, a universidade tal é uma boa, a universidade tal é uma boa. Eu moro no Rio de Janeiro. Sei que a UFRJ, a UF, a Unirio, me dão notas de corte muito lá em cima. Mas eu tenho muitas universidades aqui do meu lado, em Minas Gerais, que algumas têm uma nota de corte menor, levando em consideração, como eu falei para vocês, meus pesos. Mas eu sei que a Universidade Federal do Piauí tem um peso X, e para mim é bom, Campina Grande tem um peso bom, a Federal da Paraíba tem um peso tal. Então eu já começo a olhar essas universidades também. Eu sempre digo que algumas universidades são muito boas para você dar esse toque de organização na sua estrutura. Para você, principalmente, porque eu estou falando medicina, galera? Porque você que vai fazer, por exemplo, geografia como meu curso, você não vai sair daqui para ir para o Rio Grande do Sul, para o Mato Grosso do Sul, para a Amazônia ou para Paraíba, por exemplo, para fazer geografia. Você vai tentar aqui, próximo. Mas quem vai fazer medicina, consequentemente, tem a disponibilidade de cursar o Brasil todo. Não que outros cursos não tenham, mas há uma tendência maior. Né? Mas é importante para você montar o seu planejamento. Eu digo sempre isso porque é necessário que você pense sobre o seu planejamento antes de chegar ao SISU, para você não chegar lá e falar assim, caramba, e agora, o que eu faço? E eu sei que a gente faz lives todos os dias em relação ao SISU, etc. Mas e aí? Olha, pô, eu tenho que olhar a minha competição. E já pode colocar nessa lista aí que a Universidade Federal da Paraíba está fora. Só o pessoal da Paraíba vai poder fazer com bonificação, aspas, né? E é claro, o pessoal da Paraíba feliz, e eu acho que tem que ser isso mesmo. A bonificação para a galera local é importante sim, e consequentemente já pode colocar um peso maior aí nesse processo, porque de repente você, opa, calma aí, a minha chance aumentou. Aquele cara que viria para cá, que mora aqui do meu lado, que mora aqui no Rio Grande do Norte, que viria para cá, já não vai vir mais. Ponto. Esse é o ponto. Cada Pernambuco ele vai ter bonificação em Pernambuco. O cara do Pará vai ter bonificação no Pará, o cara do Acre, bonificação no Acre, e assim sucessivamente. Há uma tendência, sim, de várias universidades e estados começarem a colocar bonificações. E aí você vai concorrer para o seu estado, não mais uma concorrência como a gente tinha muito no Enem. Bom, atenção total para isso, porque a gente vai trazer mais informações. Lembrando, amanhã, domingo, mas a gente trabalha, claro, e vai ter, claro, universidade para vocês com vagas importantes para você dar uma olhada, ver se compete a você, se é o curso que você queria, se é a universidade ou o Instituto Federal que está próximo da sua casa, mas a gente vai falar sobre isso. Por quê? Porque aqui a gente tem informação de tudo. E aí logo depois a gente vai ter mais uma questão em termos de transferência e nós vamos colocar aqui as aulas de regionalização, correção de questões, ou seja, muita coisa para você conseguir sua vaga na universidade. Galera, um grande abraço a todos
E claro, até o nosso próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o joinha pra gente. Vamos lá, dá essa moral pra gente, porque a inscrição de vocês, o like de vocês e, claro, o comentário é muito importante pra gente.